Um sistema ferroviário de alta velocidade conectando toda a Europa e permitindo que as pessoas trafeguem entre os países de forma mais rápida e simples do que pegando um avião. Um sistema capaz de ameaçar a própria indústria da aviação. Pois esse é um projeto que os chefões da indústria ferroviária europeia querem tornar realidade. Em junho de 2022, houve uma reunião em Lyon, França, onde estabeleceu-se um plano para duplicar o uso do transporte ferroviário de alta velocidade até 2030 e triplicá-lo até 2050. A verdade é que a viagem por trem possui muitas vantagens. Diferente dos aviões, os trens possuem a capacidade de levar-nos diretamente para os principais centros urbanos, que é exatamente aonde queremos ir quando estamos viajando. Com isso, evitam que as pessoas tenham que sair das cidades e percorrer longas distâncias para chegar aos aeroportos, o que acaba inclusive encarecendo as viagens. E acredite, isso já é um grande problema em muitas cidades na Europa. Além disso, consegue-se escapar das grandes filas de segurança na hora do embarque. Segundo estatísticas, 17 das 20 rotas aéreas mais trafegadas na Europa cobrem uma distância de 700 quilômetros. O que poderia ser atendido por linhas ferroviárias que partissem direto dos centros urbanos, oferecendo ainda um serviço mais rápido, limpo e sustentável. Mas isso tudo depende de uma grande infraestrutura, certo? Ainda que a Europa possua milhares de vias ferroviárias, um projeto de nível internacional como esse dependeria de uma grande colaboração financeira, contratos e legislação entre os países envolvidos, bem como uma grande expansão da malha ferroviária existente. Algumas linhas como Paris-Lyon, Berlim-Munique, Milão-Roma e Barcelona-Madrid já indicam sucesso para as ambições desse projeto, mas há outras como Paris-Londres e Paris-Bruxelas-Amsterdã que não são o sucesso que deveriam na tarefa de evitar que os viajantes precisem das companhias aéreas. Por isso, um Comitê Europeu de Representantes de Companhias Ferroviárias Não Estatais se reuniu para estudar e destacar os benefícios de linhas ligando as principais cidades e capitais do continente. O mais importante é que esse grupo vai descobrir uma forma de financiar esses milhares de quilômetros de novas linhas e como essa malha será capaz de ajudar a União Europeia a atingir sua meta de pôr fim à emissão de carbono até 2050. Essas novas linhas deverão ser estrategicamente planejadas, e é aí que as maiores batalhas serão travadas. Pois entra a questão: como os países vão definir e chegar a um acordo sobre quais linhas priorizar e financiar? A construção de uma grande malha ferroviária como essa terá impacto direto no futuro da Europa nos anos que seguirem. Assim, logicamente, os países defenderão seus próprios interesses. Países como Itália, Espanha e França já construíram linhas de alta velocidade conectando suas maiores cidades, bem como possuem construções em andamento e mais projetos no futuro. A França, por exemplo, já investiu e finalizou linhas que a conectam aos seus vizinhos como a Bélgica, a Alemanha, Espanha e Reino Unido. Quanto à sua atual linha em construção, a Lyon-Turim, falaremos logo mais. Claro que a Alemanha, por sua vez, desempenha um grande papel em um projeto dessa magnitude. Ele já tem um plano de reiniciar a Trans-Europe Express, que é uma extensão de um programa próprio que busca aproximar todas as cidades alemãs de um tamanho específico, com linhas de alta velocidade até o ano de 2030. Essas linhas deverão driblar os empecilhos causados por algumas montanhas, como os Alpes e os Pirineus, dois grupos de montanhas que já causaram problemas no passado. Linhas através dessas regiões são caras e de infraestrutura desafiadoras, mas a ausência delas é um grande empecilho na unificação de cidades de outra forma próximas, como Munique e Milão. Linhas diretas entre as duas cidades abririam as portas para inúmeros negócios. Um bom exemplo desse tipo de linha é a Turim-Lyon, atualmente em construção e que irá conectar as linhas da Itália e França com uma malha de aproximadamente 280 km. Tecnologias como sinalização digital, operação automatizada e um avançado sistema de emissão de passagens serão necessários se os países desejarem atrair milhões de novos passageiros para que o projeto seja um sucesso.
Até 2025, a Comunidade Ferroviária Europeia espera criar uma plataforma de passagens independente que combine e ofereça todas as taxas e itinerários da Europa. Até 2030, esses dados poderão ser integrados a outros modais de transporte, fornecendo aos viajantes informações e taxas porta a porta para viagens de trem, ônibus, bicicleta, metrô. Esse tipo de modelo integrado já é realidade em países como Suíça, Alemanha e Áustria. A preferência por linhas de alta velocidade tem sido popular entre viajantes na Itália e Espanha por oferecerem melhores serviços e valores mais baixos. Em outras partes da Europa, organizações como a Allrail estão pressionando por mudanças do mesmo tipo, mas os avanços têm sido lentos. E enquanto trens de alta velocidade estão recebendo toda a atenção, a verdade é que a maioria das pessoas se beneficiaria ainda mais com a melhoria dos sistemas de trem locais e regionais. Por exemplo, a Trenitalia, na Itália, anunciou linhas de alta velocidade com baixo custo nos últimos anos, com o trajeto Milão-Paris. Mas as próprias linhas locais não receberam o mesmo tipo de investimento. Muitas foram até fechadas ou estão em condições precárias, o que prejudica seu funcionamento. Tentar implementar um sistema ferroviário ao longo de 20 países diferentes, com suas respectivas prioridades e orçamentos, será realmente uma tarefa difícil. Durante a pandemia, as linhas europeias perderam 52 bilhões. Apenas a metade da perda foi compensada pela União Europeia e governos. O decréscimo de 20% do fluxo regular de passageiros, que sempre foi a principal fonte de faturamento das companhias, também assusta. Viagens a lazer e de longa distância têm se recuperado, mas os administradores se preocupam com a dificuldade de se recuperar dos prejuízos, o que poderia provocar uma onda de demissões. Com um projeto desse tamanho, mesmo que tudo corra bem, devido às proporções, levará anos até que tudo seja completo. Em muitos casos, principalmente na Europa Oriental e Central, será necessário financiamento com a ajuda da União Europeia e de transações envolvendo créditos de carbono. Agora, o que resta saber é se a União Europeia conseguirá acompanhar a China e construir um eficiente sistema de transporte ferroviário de grande proporção em curto tempo. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e deixe sua opinião e sugestões aqui nos comentários. Muito obrigado e até breve!